Boa noite a todos e a todas. Meu nome é Dilson Ferreira, sou coordenador do PNBE, Pensamento Nacional das Bases Empresariais. Agradeço a presença de todos vocês, sejam todos muito bem-vindos. Em especial, quero agradecer a Patrícia Blanco ter aceitado o nosso convite. Patrícia é presidente do Instituto Palavra Aberta e vai falar hoje aqui para nós sobre a liberdade de expressão e democracia. Muito obrigado por estar aqui, por aceitar, e estamos focando num assunto muito importante. Estamos falando em democracia, que tem sido o principal alvo das manifestações do PNBE. Nós estamos buscando um espaço grande em todos os nossos públicos-alvos e temos feito isso através de um manifesto de um mês atrás, que está à disposição no nosso site, nas nossas mídias. Temos realizado webinars e esta noite é um deles, e participamos ativamente no Diretos Já, uma movimentação feita pela Organização dos Diretos Já, no Fórum Internacional pela Democracia. Foi uma presença durante 32 horas no ar, onde o PNBE teve um destaque de grande importância. Nós teremos aqui moderadores, como o André e o Luiz Meyer, o André Mendonça de Barros, que é responsável pela parte de marketing e de conhecimento do INSPER, também um parceiro do PNBE, e Luiz Meyer, que é o coordenador dentro do PNBE. Então, nós ficamos muito satisfeitos de poder contar com esse trio, com tanta experiência, tanto conhecimento dessa área tão importante. O encerramento será feito pelo o Fábio Mortara, coordenador geral, colega meu, nessa função de coordenação geral. E o nosso evento conta com o apoio institucional da FECAP, da CNS, que é a Confederação Nacional de Serviços, e do Instituto Cordial, que tem a responsabilidade técnica desse nosso evento. O PNBE congrega empresários cidadãos, a formação do pensamento da classe empresarial, e tem apresentado posicionamento sobre os principais temas nacionais. E existe desde 1980, foi fundada nessa ocasião com o objetivo de representar a classe empresarial sobre esses principais temas nacionais, sendo tudo sempre discutido dentro de um regime apartidário, de uma forma transparente e ética e sempre propositiva. Os associados do PNBE são empresários cidadãos, e por empresário cidadão, nós os caracterizamos por buscarem resultados que vão além do resultado financeiro, econômico das próprias empresas, e sim buscando resultados que contribuem com a construção de um Brasil melhor. O PNBE busca um Brasil melhor do que nós temos hoje, de forma que seja socialmente justo. Isso quer dizer nos preocuparmos com a defesa da diversidade, nos preocuparmos com a distribuição de renda e melhoria das classes sociais. Também buscamos um país que seja ambientalmente sustentável, seja eticamente responsável, que seja economicamente forte e politicamente democrático. E sempre reintegro a importância desse último ponto, politicamente democrático. Muito obrigado a todos. Vamos iniciar nossos trabalhos e eu passo a palavra agora para o Luiz. Boa noite a todas e todos. É um prazer estar aqui com vocês hoje para conversar com a Patrícia Blanco,
a presidente executiva do Instituto Palavra Aberta. Nessa conversa, nós vamos ter o apoio do André Mendonça de Barros, que é coordenador de comunicação e marketing do INSPER, foi diretor da redação da revista Exame, e vai ser o nosso parceiro hoje à noite aqui. Apresentando a Patrícia, ela é formada em Relações Públicas pela Faculdade de Comunicação Social Casper Líbero, com pós-graduação em Marketing pela SPM, durante 3 anos diretora executiva do Instituto Brasileiro de Ética Concorrencial, Ético, é atualmente presidente executiva e do Conselho Diretor do Instituto Palavra Aberta. É conselheira titular do Conselho de Comunicação Social do Congresso Nacional, membro do Conselho de Ética do Conselho Nacional de Autorregulação Publicitária, CONAR, da Comissão Permanente de Comunicação e Liberdade de Expressão do Conselho Nacional de Direitos Humanos e conselheira convidada da Comissão de Liberdade de Imprensa OAB São Paulo. É organizadora de diversos livros, entre eles Liberdade de Expressão, Questões da Atualidade e Avanços e Desafios da Liberdade de Expressão, 10 anos do Palavra Aberta. Patrícia, super boa noite, obrigado por estar aqui com a gente. Esse tema é central para a nossa discussão, a liberdade de expressão, e dentro disso temos muito a te ouvir, então não vou nem me alongar. Então, a palavra é sua. Boa noite, Luiz. Boa noite a todos e a todas. André, que legal estar aqui com você. Anos e anos, né, André, de convivência, né, você na imprensa, e muito legal saber que você está no INSPER também. Queria agradecer o convite, primeiro ao Fábio, que fez essa ponte incrível e abriu essa oportunidade da gente falar desse tema que é tão rico, é tão caro, é tão necessário para os dias atuais, que é a liberdade de expressão e democracia. E, Dilson, muito prazer te conhecer também. É realmente, para mim, uma honra mesmo estar aqui conversando nesse fórum tão qualificado e tão importante, né, de atuação, que é o PNBE dentro dessa defesa da democracia. Eu queria começar contando um pouquinho, para vocês que não sabem ainda muito bem o que é o Palavra Aberta, mas só fazendo uma rápida apresentação. O Instituto é uma organização sem fins lucrativos que nasceu há 11 anos atrás com o objetivo de promover e defender a liberdade de expressão. E a gente entende a liberdade de expressão num contexto amplo de liberdades, tendo dentro desse guarda-chuva a liberdade de imprensa, o direito à informação, a liberdade de escolha do cidadão, e todas as questões ligadas às liberdades individuais. E também com um foco grande na defesa da livre iniciativa, né? E a gente entende também que nesse contexto amplo de liberdades, uma não vive sem a outra. Não existe liberdade individual se não tiver liberdade de escolha, se não tiver a livre iniciativa, se não tiver, né, essa roda girando debaixo desse grande guarda-chuva que é a liberdade. E aí nós entendemos também que sem liberdade de expressão não há democracia. Não existe uma democracia sólida em nenhum lugar do mundo que não preserve os direitos de cada cidadão de se expressar individualmente, de colocar suas ideias sem barreiras, sem censura, sem restrição, para que possa expor as suas ideias e fazer as suas escolhas. Então, o Palavra Aberta nasceu com esse contexto, né, há 11 anos, como eu disse, numa união de esforços de 4 entidades do setor de comunicação: a Associação Nacional de Jornais, a Associação Nacional dos Editores de Revistas, a Associação Brasileira das Agências de Publicidade e a Associação Brasileira das Emissoras de Rádio e TV. Hoje, o Instituto é financiado por essas entidades fundadoras, mas também por associados efetivos que compõem o nosso quadro associativo. Então, hoje nós temos como associados efetivos o Grupo Globo, o Google e o Facebook. Então, colocado esse ponto, né, aqui de apresentação do Palavra Aberta, eu queria trazer aqui essa discussão do cenário atual que a gente vive em relação à liberdade de expressão.
Talvez, desde o início do Palavra Aberta, esse seja o momento mais crítico e mais desafiador que a gente vive. Quando a Palavra Aberta foi criada, há 11 anos atrás, a gente tinha muito claro qual era a definição de liberdade e o que nós estávamos combatendo. Era liberdade versus censura, era liberdade versus restrição, era liberdade versus tentativa de controle social dos veículos de comunicação, de criação de conselhos de jornalistas, né, de controle de conteúdo dos veículos. Né? Isso era muito nítido e foi com esse objetivo que nasceu a Palavra Aberta. Hoje o desafio é outro. Hoje a gente está numa briga conceitual do que é liberdade. É liberdade de expressão versus liberdade de expressão. Como que nós entendemos, né, a liberdade de expressão no sentido que hoje todos nós somos consumidores, mas também somos autores e disseminadores de conteúdo. Como que a gente entende, por exemplo, a liberdade de expressão dentro de uma rede social, né, que permite que a gente faça os comentários mais livres possíveis, né, dentro do sentido de livres, né, que a gente pode, sem filtros, sem nenhuma restrição, e esses comentários e essa nossa liberdade sendo utilizada para outros fins. Então, a gente está hoje no momento, e a gente vê, né, em recentes acontecimentos, a liberdade de expressão sendo utilizada, a bandeira da liberdade de expressão sendo utilizada como um escudo para a prática de crimes de calúnia, crimes de difamação, crimes de a violência, assédio moral, atentado contra a honra, principalmente de jornalistas e de jornalistas mulheres, né, que acabam sofrendo um verdadeiro assédio moral nas redes sociais, e tantos outros exemplos que a gente vive, né, e tem vivido recentemente, que mostram e que colocam esse desafio da gente defender a liberdade. Então, eu falo muito, e a gente tem discutido muito no Palavra Aberta, justamente essa questão. Qual é a liberdade de expressão que a gente defende? E essa liberdade que a gente defende, qual é a sua importância para a democracia? E aí vem todas as questões que estão embaixo, né, desse grande guarda-chuva, que faz com que a gente tenha, seja, né, como eu disse, um momento mais desafiador para o Palavra Aberta. Porque a gente tem que se colocar, né, e muitas vezes somos questionados, mas o Palavra Aberta não é uma entidade que defende a liberdade de expressão? Então, vocês defendem a retirada, a remoção de conteúdo das plataformas? Vocês defendem ações contra aqueles que disseminam desinformação? Vocês querem retirar, né, conteúdo? Não, o que a gente quer é propor um debate sobre qual é a liberdade de expressão que a gente quer manter e qual é esse conceito de liberdade que permite uma sociedade mais democrática, mais plural, mais diversa, e que todos tenham voz e possam participar. Então, nessa esteira, né, do desafio que a gente tem, falar de liberdade de expressão e democracia num órgão, numa entidade que defende a democracia, é super rico, porque a gente precisa expandir os nossos, os públicos que a gente conversa. Então, eu estou realmente muito feliz de estar aqui e podendo discutir com vocês. Mas eu queria voltar um pouquinho e lembrar de algumas questões históricas, né, para conceituar e para a gente chegar nesse ponto, né, fundamental da qual é a liberdade de expressão que a gente defende. Primeiro, lembrar, né, que a Constituição de 88, ela validou e revalidou, né, todo o conceito de liberdade de expressão que todo esse direito, né, de liberdade que a gente vive hoje. A Constituição de 88, como o ministro Aires Brito colocou, ela é a grande materialização, né, do direito à liberdade de expressão. Ela torna o direito à liberdade de expressão um direito fundamental,
né, uma cláusula pétrea da Constituição que está lá, né, nos artigos que não podem ser, nos artigos imexíveis, né, lembrando aqui falas, né, neologismos passados, mas que são artigos que não podem ser mudados. E a Constituição, ela foi construída a partir de todo um processo de redemocratização que valorizou a liberdade de expressão como sendo um direito fundamental. Eu me lembro, e até a gente fez, quando a Constituição fez 25 anos, a gente fez uma grande mostra para falar sobre a liberdade de expressão na ótica, da Constituição na ótica da liberdade de expressão, e a gente lembrou frases do deputado Ulisses Guimarães, que na época presidia a Assembleia Geral Constituinte, no qual ele dizia a Constituição é a voz da liberdade, né? Ela reafirma a liberdade. E nisso o próprio ministro Aires Brito, depois, no julgamento da ação da DIN, né, que invalidou, não recepcionou a lei de imprensa, né, ele colocou: a liberdade de expressão é a mãe de todas as liberdades, é a maior expressão da liberdade. Então, é nesse contexto que a Constituição traz e dá um respaldo, né, para que a gente possa falar livremente, colocar as nossas ideias. Ela está dentro dos incisos 4º, 5º, 6º, 9º e 10º da Constituição, reafirmando, né, todo momento que é livre a manifestação, a criação artística, a produção artística cultural, sem a necessidade de licença, sem a necessidade de restrição, e sempre pensando no a posteriori, né, nunca prévia, nunca antes, né, da publicação, sempre pós. E ainda, dentro desse conceito, a gente tem, né, no marco legal, então, essa Constituição que nos dá todo esse arcabouço, né, que garante a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa, e a gente tem também, né, dentro da Declaração de Direitos Humanos, o artigo 19, né, que é a consolidação que fala, que mostra, né, a liberdade de expressão é um direito fundamental, é um direito humano fundamental. Sem ela, a gente não existe, a gente não pode existir. E aí, né, quando a gente pega, né, desde o início do Palavra Aberta em 2010 para cá, o que a gente percebeu? A gente percebeu que essa Constituição tão forte em relação à liberdade de expressão, ela estava ali, né, esse direito, ele estava ali um pouco adormecido, no sentido de que a gente teve uma grande abertura, a gente teve uma grande participação da sociedade com o movimento das diretas já, depois com as manifestações em prol do impeachment do Collor. Então, a gente estava ali, mas ele estava adormecido. De repente, a gente começou a vivenciar o que eu usei chamar de uma nova era da liberdade de expressão, que foi propiciado pelo advento das plataformas digitais, da tecnologia, da internet. Quando a gente começa a ver, né, novos canais, novas formas de participação cidadã via, né, a tecnologia, proporcionadas pela tecnologia, a gente tem uma mudança radical no cenário que a gente vive. Isso a gente está falando lá em 2004 para 2005, quando as plataformas e as redes sociais começam a se popularizar e quando também começam a surgir novos veículos de comunicação, novos espaços, né, para troca e novas vozes começam a surgir. Quantos veículos nativos digitais a gente não tem hoje propiciados pela tecnologia? Então, a gente começou a ter um boom, né? A gente tinha lá, a gente ia para o Orkut, a gente ia, né? Eu sou antiga, gente, a gente ia para o Orkut, né? A gente estava lá no MSN, a gente estava ali usando o BlackBerry, né? Olha, gente, coisas bem assim que os jovens nunca vão entender o que a gente está falando. Mas a gente estava falando, e começaram a surgir os blogs, começaram a surgir os novos formadores de opinião fora do circuito da imprensa formal estabelecida, né, ali da tal dita imprensa tradicional. Isso
fez com que a gente começasse a ter e a entrar numa fase que a ministra Carmen Lúcia, numa palestra que fez para a gente, falou, que eu guardo essa frase, né, até hoje, porque é ainda a realidade, que a gente saiu de uma era de invasão de privacidade para uma era de evasão total de privacidade. Que éramos nós, somos nós que postamos, fazemos check-in em restaurante, mostramos o prato que a gente come, a gente começa a dizer tudo, que cor de roupa que a gente gosta, mas a gente está lá o tempo todo, somos o extrato, né, da rede social, a gente está no Stories, a gente está... Gente, né, tem gente que vive para o Stories, e isso começa uma evolução, né, e as pessoas cada vez mais aderindo a esse grande fluxo de informação, evadindo da sua privacidade, contando tudo, e aí o pêndulo vai para o outro lado. Né? Se a gente tinha um pêndulo que era uma comunicação de poucos para muitos, né? Que ali poucos falavam, poucos detinham o poder de prensa, o poder de disseminar aquela informação, a gente passa para um lugar onde todos podem falar para todos os momentos. Então, a gente sai do unidirecional para o multidirecional. E isso impacta absurdamente todo o ambiente informacional que a gente vive. A imprensa formal estabelecida começa a ser questionada, começa a ter outros, né, outros canais que começam a questioná-la, ao mesmo tempo, né, outras vozes surgem e a gente chega num ambiente de aquilo que eu falei antes, onde todos nós hoje somos produtores e disseminadores de conteúdo. O celular virou o nosso broadcast, o celular virou o nosso estúdio de TV, virou o nosso jornal, virou a nossa prensa. Né? A gente hoje faz tudo na palma da mão e consome informação na palma da mão, sem, né, aquela curadoria que existia antigamente, quando a gente tinha um editor, quando a gente tinha um jornalista ali que ia lá e que buscava aquela informação, que checava aquela informação e que trazia a informação para a gente já empacotada, né, dentro de uma curadoria específica daquele veículo. Então, aí, né, esse novo ambiente, esse novo cenário, né, de liberdade de expressão, trouxe também, trouxe grandes oportunidades, né? Assim, a gente não pode negar a maravilha que a gente está aqui hoje, né? Fruto dessa tecnologia, podendo conversar com tantas pessoas ao mesmo tempo, em cidades diferentes, em lugares diferentes, e ao mesmo tempo a gente também poder acessar qualquer veículo, acompanhar o que está acontecendo hoje aqui, também uma partida de futebol do outro lado do mundo, ou acompanhar as Olimpíadas no Japão, né? Ou a conferência da ONU em Nova York, a gente está o tempo todo. Hoje, a gente consegue acessar tudo ao mesmo tempo e agora. Né? Esse ambiente de super, hiperinformação e de acesso, ele trouxe muitos benefícios, mas muitos desafios, principalmente com relação ao ambiente informacional. E aí a gente começa a entrar, e eu queria colocar aqui, que vai naquele contexto do conceito de liberdade, né? A gente começa a ter, por exemplo, um ambiente informacional extremamente pulverizado e até mesmo poluído. Né, com a quantidade, né, de vozes que falam e que começam a postar, que começam a compartilhar, começam a colocar todas as informações, né, todas as suas opiniões, né, nessa grande ágora que se tornou as redes sociais, então começa a ter uma pulverização de autoria. E nessa pulverização de autoria, a gente começa a ter dificuldade de separar o que é uma informação de qualidade do que é uma informação que é fruto, né, de uma construção de narrativa, que é fruto de uma desinformação, de um erro, né, de entendimento e até mesmo de uma desinformação especificamente feita com o propósito de te enganar, de manipular e assim por diante. Essa também poluição informacional, onde a gente tem que aprender a consumir o conteúdo que a gente consome, né, todos os dias, ela exige
de nós uma nova forma de entendimento, né? Uma nova forma de ler criticamente a informação que a gente recebe. E aí, com isso, né, com todo esse ambiente, né, de uma pulverização total de conteúdo, de autoria, de pessoas, mais pessoas falando, a gente chega num ambiente de desinformação que é extremamente problemático e coloca o sistema democrático em risco. Então, a gente tem, né, de um lado, muitas vozes, uma pluralidade grande, espaços para minorias, espaço para pessoas que nunca foram representadas pela imprensa, nunca tiveram voz, que começam a se organizar, que começam a se manifestar, que começam a ter, né, uma participação mais ativa na sociedade e fortalecendo com isso a democracia, porque os grupos são representados, e do outro lado, a gente tem o que eu posso dizer, né, o lado não tão bonito assim desse ambiente plural e rico, que é a construção, né, de perfis e de a utilização desse instrumento tão poderoso para derrubar a credibilidade, atacar a credibilidade de pessoas e principalmente de instituições, né, que é o grande, talvez o maior risco que a gente corre hoje com a desinformação, é o ataque que as instituições sofrem, um ataque assim, direto, recorrente e cada vez mais forte em relação à credibilidade das instituições. E fazendo com que as pessoas parem, né, de confiar em instituições que são os pilares que sustentam a nossa democracia. O que a gente viu acontecer com a urna eletrônica não é um simples ataque a questionamento sobre a validade ou não da urna eletrônica. É um ataque sistemático, organizado, feito para atacar a credibilidade do sistema eleitoral brasileiro. E, com isso, da justiça eleitoral. É algo muito mais danoso para a democracia do que simplesmente você dizer que as urnas eleitorais são fraudadas. Assim como o exemplo que a gente viu acontecer com aquela tentativa, né, de validar um relatório forjado, né, do TCU, falando que as mortes de Covid eram muito menores do que o que estava registrado, né, e aí você vê a indústria da desinformação funcionar com começo, meio e fim, né, como nasce uma desinformação, como ela é colocada no mercado e como ela gera um efeito cascata, né, dentro de uma base já, né, espalhada, que começa a replicar aquilo, né, e aí quando o órgão e entrou rápido, porque isso aconteceu às 8 da manhã, né, no cercadinho, e ao meio-dia o TCU já estava com uma nota dizendo que aquele estudo não era do TCU, né, não era um estudo validado por eles e que eles não confirmavam aquilo. Naquele momento a informação já tinha se espalhado, ela já tinha descido e já tinha chegado naqueles núcleos, né, de disseminação de desinformação que usam, né, de algo que é também extremamente desafiador para a gente, que é o viés de confirmação. A desinformação ela só se dá, de fato, porque ela usa, né, daquelas pessoas que querem acreditar naquele discurso, naquela narrativa, para validar as suas crenças e ideologias. E aí ela se torna um agente disseminador daquela desinformação. E aí é algo que a gente precisa, de fato, atacar esse problema, porque quando a gente pega o conceito, né, lá atrás, em 2016, quando o dicionário Oxford colocou que pós-verdade, elegeu a palavra pós-verdade como sendo a palavra do ano em 2016, e coloca como significado de pós-verdade, resumindo, que crença é quando crenças e ideologias superam os fatos, né? Essa rede disseminada que recebe esse conteúdo e aqui esse conteúdo valida o seu viés de confirmação e a sua crença, eles se tornam agentes disseminadores desse conteúdo.
Então, a gente precisa trabalhar em diversas frentes, né? E aí é aquele ponto, né, que é o desafio. Espalhar fake news, espalhar desinformação, não é liberdade de expressão. Quando você tem, quando você faz isso inocentemente, por desconhecimento, por não entender, né, aquela informação, e sim de uma forma industrial, como a gente está vendo acontecer, isso não é liberdade de expressão. Então, a gente precisa olhar também, dentro desse cenário, o desafio do combate à desinformação. Outro ponto, né, que faz com que a gente também tenha que analisar e ver, né, o porquê, né, uma pessoa dissemina um conteúdo falso, a gente tem muito essa questão dentro do viés de confirmação, aquela ideia do, nossa, recebi algo que é um furo de reportagem, recebi algo que é um material, é algo, assim, nossa, inédito, né? Isso o veículo de comunicação não quer que você saiba, isso as autoridades não querem que você saiba, e aí entra aquela ideia do imediatismo, eu tenho que contar para o maior número possível de pessoas, então eu aproveito, né, dentro dessa minha crença, dessa ideologia, e vou repassando e vou atuando nesse efeito cascata que acaba poluindo ainda mais, né, o ambiente informacional. Temos aqui o desafio, né, se de um lado a gente estava num pêndulo que era totalmente voltado para poucos, falando para muitos, e do outro pêndulo, onde todo mundo fala para todo mundo, a gente passa também a acreditar, né, em qualquer conteúdo que chega para a gente, independentemente do conteúdo oficial. Isso a gente viu acontecer assim, muito, né, com a pandemia. Então, a gente acreditava no grupo de WhatsApp, naquele círculo mais próximo de confiança que recebia, né, que mandava um áudio, né, dito de um médico, de uma UTI, de um hospital grande, do que a gente acreditar na mensagem da OMS, ou de acreditar na mensagem de uma secretaria estadual ou de um órgão oficial. A gente passa a ter uma crença não nos veículos ou nas instituições estabelecidas, e sim no nosso núcleo mais próximo, né, de contato. E aí, né, é um ponto que eu brinco sempre, né, todo mundo está criminalizando os tios, né? Então, é o tiozão, a tiazona do Zap, né? Está todo mundo criminalizando. Mas por que a gente passa a acreditar, né, no áudio da tia, do primo, do porteiro do prédio, que manda para a gente falando que a vacina faz mal? E ao invés da gente acreditar na base científica daquele dado, daquela informação, porque a gente está propenso, está vulnerável, né, nesse universo de tanta informação, a receber conteúdo de todos os lados e a deixar de acreditar nas instituições e passar a acreditar no meu vizinho, ou na minha família, ou no meu grupo de WhatsApp. Então, a gente entra num ciclo vicioso, onde você pega uma informação não checada, você valida essa informação, você transforma essa informação num material que é de fácil distribuição, principalmente via redes sociais e via mensageria, né, via WhatsApp, e você dissemina isso, e aí até você fazer o caminho reverso para checar essa informação, o dano já foi causado. A informação ela já atingiu o seu objetivo, que foi causar instabilidade, causar questionamento, gerar dúvidas em relação à credibilidade das instituições, e com isso, com relação até a sustentação da própria democracia. Quando eu falo que o ataque ao sistema eleitoral brasileiro ele é muito mais grave, né, do que sim uma simples fake news de urna eletrônica, é porque você está questionando todo o sistema, você está questionando a própria democracia.
Então, se a gente não se colocar em relação a isso, né, dando nome aos bois de que isso não é liberdade de expressão, a gente vai chegar no momento em que as pessoas realmente vão parar de acreditar que a urna eletrônica é algo que a gente pode confiar, que a justiça eleitoral é algo que a gente pode confiar. Então, é um processo que a gente precisa estar atento o tempo todo e alertando para que não haja, né, um retrocesso maior em relação a isso. Um outro ponto que é extremamente pernicioso, vamos dizer assim, para o sistema democrático é a polarização. A polarização política hoje ela inibe todo e qualquer debate. Você não consegue conversar sobre, vamos lá, pegar um tema que já foi passado e que a gente que teve uma polarização absurda, a aprovação da reforma da Previdência. Você não consegue, assim, de forma clara, transparente, sem paixões, ter uma discussão que leve a um consenso e a criação de uma política que seja realmente razoável. Porque você começa a ter, então se você é contra determinado tema, você é de direita, se você é a favor, você é de esquerda, aí você começa a entrar num embate que não leva a lugar nenhum. E aí esse embate, ele está cada vez mais assim, sólido, ficando cada vez mais sólido, porque, infelizmente, o brasileiro médio não consegue interpretar e não consegue diferenciar fato de opinião. Essa diferenciação ela é crucial para o que a gente está discutindo aqui. Quando eu acredito, né, que a opinião de uma pessoa se torna um fato, eu não consigo combater. E aí tem um ex-ministro do TSE que ele fala uma frase que eu também adotei, que eu adoro, que ele diz o seguinte: não existe opinião falsa, existe opinião ruim, mas não existe opinião falsa. E aí você começa a ter, mas essa é a minha opinião. Só que a sua opinião é interpretada como um fato. E aí isso confunde tudo. E nesse ambiente de confusão, que é justamente aqueles que querem atacar a democracia, que querem atacar as instituições, o objetivo deles é isso, é causar confusão. É que você deixe de acreditar justamente nessas instituições e passe a acreditar na opinião do médico chinês, que você não sabe quem é, você nunca ouviu falar dele, você não consegue fazer uma busca reversa dele, que diz que a vacina chinesa matou não sei quantas pessoas. Então, de novo, né, a gente está aqui num problema que se chama de interpretação de texto, que, infelizmente, pelos índices de analfabetismo funcional, o brasileiro médio não consegue interpretar. E, mais recentemente, a OCDE divulgou um estudo que é extremamente sério, que mostra que, baseado no PISA, que 7 em cada 10 jovens brasileiros de 15 anos não conseguem diferenciar fato de opinião. Então, a gente está falando aqui de um problema que nasce, né, e que começa na escola, né, e segue para a nossa sociedade como um todo. Outro ponto que, dentro da polarização, acaba ficando e afetando o sistema democrático, que é a questão da descrença do papel da imprensa e do conhecimento ou do desconhecimento total, e aí a gente, do funcionamento da imprensa, do papel do jornalismo profissional, de como ele funciona, do método jornalístico e dessa confusão que se faz entre fato e opinião. E aí, aqui, gente, eu não estou falando de algo que é totalmente assim, distante de nós. Essa descrença em relação aos veículos de comunicação, essa descrença em relação à imprensa e esse não entendimento, né, de como o jornalismo funciona, ele não está restrito a uma classe social, ele aí sim é extremamente democrático. Ele aparece em todas as classes sociais, em todas as esferas educacionais, de nível superior, de pós-doutorado, de pós-doc, ele permeia a sociedade como um todo. Ele está em todas as esferas. E esse ponto, ele é algo que a gente precisa reforçar muito.
eu tenho uma frase que eu gosto muito, que eu falo e repito, e porque eu acredito que é: você não pode demonizar a imprensa, porque a imprensa é um pilar fundamental para a manutenção da democracia. Você pode sim criticá-la, e deve, todos os dias, criticar o jornalismo para que ele melhore, mas a gente não pode demonizar. E o que tem acontecido é justamente uma demonização dos veículos de comunicação em prol, né, de narrativas que são construídas a partir de posições políticas, ideológicas, e que fazem com que a gente não tenha aí uma imprensa, né, forte, que consiga, né, trazer mais informações. E só um dado que eu acabei de ver do Pew Research Center, que trouxe esse estudo ontem, que mostrou que nos Estados Unidos, em 5 anos, a porcentagem de republicanos com alguma confiança na mídia, né, alguma confiança, caiu pela metade. Então, você pega, né, quando a gente analisa, né, esse ataque às instituições, que não é fruto unicamente exclusivo, né, não somos aqui os únicos que sofrem disso que no Brasil, e sim, a gente tem exemplos internacionais, os Estados Unidos é um deles, mostra esse ataque à imprensa. Ele é feito de forma sistemática e começou, né, muitos anos atrás. Não começou dia 1º de janeiro de 2019, muito pelo contrário, mas ele foi reforçado em 2016, quando o presidente Trump, logo no seu discurso de posse, chama o Wall Street Journal e New York Times de "You are fake news". Então, estabelece, coloca um rótulo, né, nos veículos de comunicação como os veículos sendo fake news, e institui um termo que vocês todos acompanharam o discurso da ONU, né, que é um termo que foi cunhado, inclusive, pela secretária de imprensa da época, que diz o seguinte: não, isso não é fake news, isso são alternative facts, são fatos alternativos. Ora, não existem fatos alternativos. Ou é fato ou é fato. Você tem pontos de vista diferentes, mas você não tem fato alternativo. E aí, quando a gente olha o discurso da ONU, né, o que foi aquele discurso? Foi um discurso recheado de uma narrativa construída a partir de fatos alternativos. E que aí a gente começa a ver o tamanho, né, do desafio que a gente tem de melhorar esse ambiente informacional e de fazer com que a gente consiga reforçar, né, via, né, o reforço da liberdade de expressão, o próprio sistema democrático. Você tem, por exemplo, e aí, né, quando eu falo, já partindo aqui para o final, uma questão, né, vamos analisar aqui a MP que foi enviada e foi devolvida, né, que com o objetivo de defender, né, com a desculpa de defender o direito do cidadão na internet, a sua liberdade de expressão, permitia justamente que o ambiente de redes sociais se tornasse cada vez mais tóxico. E esse ambiente tóxico, ele é muito danoso à própria liberdade de expressão e ao próprio ambiente democrático. Porque eu, né, uma pessoa moderada, vou entrar num debate se eu vou ser atacada, se eu vou ser ali, né, assediada, mesmo que virtualmente, por uma rede, né, que não quer ouvir o meu ponto de vista. Eu vou me ausentar do debate, eu vou sair do debate. E isso vai fazer com que a gente promova uma autocensura. E a autocensura nada mais é do que a falta de liberdade, né, a falta de segurança para que eu exponha a minha liberdade de expressão. Então, a gente olha aqui, né, de novo, dentro daquele conceito, liberdade versus liberdade. E é uma questão que a gente realmente precisa pegar aqui e abraçar. Mas nem tudo, né, são espinhos no meio do caminho. Eu acho que a gente tem aqui, e o Hélio me conhece bem aqui, sabe que eu gosto de ver o lado positivo das coisas. Eu acho que a gente tem aqui uma mudança de comportamento que a gente precisa seguir, que a gente precisa buscar cada vez mais, que né, mostrar para o cidadão, né, o seu papel, e qual a sua responsabilidade nesse ambiente democrático que a gente vive. A gente precisa reforçar o uso fortalecedor das redes, porque, sim,
as redes sociais são instrumentos de cidadania. Se a gente souber utilizar, ele dá voz, ele faz com que a gente consiga trazer pessoas de todas as esferas sociais, de todos os gêneros, de todos as tintas políticas e tudo mais. E aí, para isso, a gente precisa realmente estabelecer programas de educação para a democracia, de educação para a cidadania e de educação midiática, né, que é um programa que nós abraçamos aqui no Palavra Aberta, que eu queria convidar todos para depois, se puderem conhecer, o educamedia.org.br. É um programa que nós criamos em 2019, que tem como objetivo ensinar, né, desenvolver competências para que, principalmente crianças e adolescentes, saibam interpretar o conteúdo midiático, passem a ter as habilidades de produzir conteúdo e, mais, saibam participar de forma ética, responsável, nesse ambiente conectado que a gente vive, que não vai mudar. O eixo ler da leitura crítica, o eixo produzir da escrita, né, o escrever da produção, e também o eixo participar da participação cidadã, cívica, com ética e responsabilidade, para que esse cidadão possa exercer plenamente a sua liberdade de expressão. E só para finalizar mesmo, eu acho que a gente está vivendo um momento que tem muitos espinhos, mas a gente também tem uma oportunidade imensa, né, de falar sobre a importância da democracia. A gente nunca falou tanto em liberdade de expressão, tanto em democracia, como o que a gente tem falado hoje. E a última pesquisa Datafolha trouxe um dado muito importante, né, e que aquece um pouquinho o coração da gente, viu? Que mostra o seguinte, né, que 70% dos entrevistados que responderam à pesquisa Datafolha feita no período de 13 a 15 de setembro, pós-manifestação de 7 de setembro, defendem a democracia. É o segundo maior percentual registrado desde 89. Então, gente, nós temos aqui um caminho a perseguir, e eu acho que nada mais do que a gente unir esforços em prol dessa educação para a democracia e da valorização da liberdade de expressão como um dos pilares mais importantes para o exercício desse nosso dever democrático, né, de cidadania. Então, fico por aqui, de novo, agradeço mais uma vez e espero que a gente possa agora ter um debate bastante rico. Obrigada. Patrícia, maravilha, super obrigado, muito bacana. É até difícil de fazer pergunta de tanta coisa bacana que você falou, mas eu vou fazer uma primeira aqui. Primeiro, queria que você conceituasse um pouquinho a diferença entre liberdade de expressão e liberdade de imprensa. Se é a mesma coisa, se tem contornos diferentes. E já emendar uma outra questão que tem surgido, estão voltando a falar em regulação da mídia, né? Então, você vê os dois extremos, tanto o populismo de esquerda como o de direita, falando a mesma coisa, no sentido de que há fake news, então vamos regular, né? Então, se você puder falar dessas duas questões, seria bacana. Bom, então, a liberdade de expressão, a diferença, né? Elas são irmãs siamesas. Tá? Elas estão, uma está embaixo da outra. A liberdade de expressão é entendida como um direito individual. Quer dizer, o meu direito de expressar o meu ponto de vista, é o meu direito de decidir, né, de falar culturalmente, de prática artística, de transmitir aquilo que eu acredito no sentido individual, dentro daquela linha do artigo 19 como direito humano fundamental. Dentro da liberdade de expressão está a liberdade de imprensa, que é a liberdade, né, de, a partir do momento que um veículo formal estabelecido tem, né, de garantir e levar ao cidadão a informação, né, para que se consolide um outro direito fundamental, que é o acesso à informação. Então, para que o cidadão possa exercer plenamente a sua liberdade de expressão, ele precisa ter acesso à informação. E o acesso à informação se dá por diversos meios, mas principalmente pela liberdade de imprensa. Então, uma coisa está dentro da outra,
E aí a gente sempre, né, eu falo e eu reforço muito que as pessoas acreditam a liberdade de expressão, liberdade de imprensa é a liberdade do veículo de falar o que ele quiser, só interessa para o veículo de comunicação, só interessa para o jornalista. Não, a liberdade de imprensa interessa para todos nós, porque sem liberdade de imprensa eu não tenho acesso à informação. E esse círculo aí, sim, virtuoso, ele se fecha nesse sentido. Eu tenho a liberdade de me expressar, porque eu tenho liberdade de acessar aquela informação, que eu tenho essa informação vinda da imprensa, né, do jornalismo formal estabelecido, que traz essa informação. Então, é um processo, né, que uma coisa está ligada à outra. A gente separa aqui, né, dentro do guarda-chuva de liberdade, a liberdade de imprensa, porque ela tem um capítulo específico dentro da Constituição. O artigo 220 ao 224 trata especificamente da liberdade de imprensa. Então, ela está ali também garantida na Constituição, fora das cláusulas pétreas, mas ela está ali. Então, é algo que a gente usa como reforço. E a segunda pergunta, desculpa, eu fiquei tão empolgada com a primeira que não passei da segunda, desculpa. Eu apelei, já fiz duas, né? A segunda é sobre essa volta da tentativa de regulação da... De novo, e aí eu vou começar do fim da sua pergunta. Assim, você colocou uma coisa muito boa que eu falei até hoje de manhã. É tão interessante como a polarização se une, né? Os dois lados tão polarizados se unem com o mesmo princípio de estatizar. Né? O que o PL, né? A parte, toda essa questão da discussão em relação à ANP fazia? Ela transferia para o Estado, né, o poder de controle de conteúdo daquela informação, daquele comentário, daquela postagem. E aí a regulação da mídia, ela vai nessa linha também. Né? Qual a regulação que a gente quer? O que é essa regulação da mídia? É o controle de conteúdo dos veículos de comunicação propostos lá atrás, quando a gente pegava, né, todo o programa de governo, lá atrás mesmo, e até a proposta que existia em 2008, 2009, 2010, né, de você criar o Conselho Nacional de Jornalistas para controlar o conteúdo da imprensa, ou a gente quer uma regulação econômica? Isso tem que ficar claro. Não está claro ainda, Luiz, qual é esse objetivo. E se isso é hoje algo para a gente discutir num ambiente, né, que a gente está hoje, que mudou completamente. Né? Você discutia a regulação da mídia quando você tinha a ideia de você ter monopólios de informação. Hoje a gente não tem mais monopólio de informação quando a gente tem um ambiente totalmente pulverizado de muitos para muitos. Então, a gente vai regular o quê? E que parte? Então, isso tem que ficar claro. Mas, de novo, os dois lados polarizados buscam estatizar. E aí, quando você quer estatizar a liberdade de expressão, com certeza a gente não vai ter liberdade, muito pelo contrário, a gente vai ter um cerceamento à nossa liberdade e ao acesso à informação. Patrícia, eu queria continuar nesse assunto, tem várias perguntas aqui, mas eu vou fazer uso aí do direito de fazer a minha própria em primeiro, e depois a gente vai rodar, né, Luiz, com as muitas ótimas perguntas que o pessoal já mandou. Porque eu queria continuar nesse assunto, primeiro para completar o seu argumento, com o qual, obviamente, eu concordo 100%, que o jornalista tem essa liberdade, mas ele não pode fazer tudo, e o cidadão também tem defesas legais contra eventuais abusos. Quer dizer, essa é uma outra falácia de que se fala de vez em quando, como se o jornalista tivesse carta branca para sair falando qualquer coisa sobre qualquer pessoa, sendo que, primeiro, um veículo desses provavelmente não sobreviveria ao tempo, né? Quer dizer, ele ficaria pelo caminho. E segundo, que qualquer pessoa que se sentir, enfim, ofendida de alguma maneira, tem uma série de recursos legais e pode fazer uso disso. Então, também, esse é um outro argumento que precisa ser desmontado de quando em quando, né? Como se a defesa da liberdade de imprensa fosse uma defesa de classe, né? Do jornalismo e dos jornalistas
para que tenham, portanto, liberdade absoluta. Eu queria continuar nesse tema da imprensa, porque a gente sabe que todo esse complexo panorama aí que você traçou tem um elemento disso daí, que foi o enfraquecimento das empresas jornalísticas no mundo inteiro, né? Quer dizer, por uma série de motivos, você descreveu a descrença crescente em todas as instituições, na verdade, né? Eu, como jornalista, digo, não é que aconteceu isso conosco, aconteceu isso com praticamente todas as instituições, enfim, importantes da sociedade. Elas sofreram um baque, e a imprensa certamente também, e talvez até mais fortemente do que os outros. Mas tem um outro lado que é econômico, quer dizer, de fato, houve uma crise mesmo do modelo de negócios, e que pega, portanto, talvez no momento que você mais precise de veículos de informação para enfim, para que a sociedade possa se defender disso tudo que você descreveu tão bem, das fake news, e das fake news, sejam as voluntárias, sejam aquelas que é muito mais grave, maquinadas, inclusive pelo poder, você tem essa fragilização das empresas. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, qual é o teu grau de preocupação, se você acha que a gente está enxergando uma luz no fim do túnel, se um novo momento está vindo, ou se a gente ainda continua nesse meio do caminho em que, de alguma maneira, o ambiente antigo já não existe mais e o ambiente novo ainda não emergiu totalmente, e a gente fica meio no meio do caminho mesmo, em que você fica à mercê, o cidadão comum fica à mercê de tudo isso que você descreveu. Bom, eu vejo que, assim, você fez acho que a sua fala foi super importante e mostra os desafios mesmo dos veículos. A gente teve uma mudança total, né, de modelo de negócio, uma quebra do tripé que sustentava os veículos de comunicação, né? Os veículos e o jornalismo, ele era sustentado por um tripé muito claro de publicidade, assinatura e banca. Principalmente os veículos impressos, revista e jornal. De repente, a publicidade sumiu, né? Ela foi para o digital, ela saiu do digital. E aí, daí o assinante começou a minguar, e aí a banca não existe mais, né? Quem compra jornal em banca? Então, você teve, eu falo sempre da tempestade perfeita, né? Veio tudo junto, a crise de credibilidade, a queda, né, do poderio econômico, a fuga dos leitores que pararam, né, de assinar e tudo mais, e aí gerou realmente um ambiente para o mundo jornalístico muito ruim. O que eu vejo, André, é que a gente está num processo de melhora. Tá? Já na eleição de 2016 dos Estados Unidos, a gente já viu, né, com a entrada do Trump, todo esse questionamento em relação a you are fake news e tudo mais, a gente começou a ver uma volta, né, do leitor, do assinante, do jornalismo profissional. Então, a gente teve um aumento de assinaturas, de assinantes do New York Times, a gente começou a ter uma subida, né? Tanto que o New York Times conseguiu atingir um número de assinantes que faz com que ele hoje consiga, né, rentabilizar ou monetizar o seu conteúdo digital. No Brasil, isso demorou um pouco mais para acontecer. Tá? E ainda a gente está patinando nessa curva ascendente. Acredito e que a gente começou a melhorar quando chegou a pandemia. E aí, quando a gente começa a olhar os índices de audiência dos veículos, né, sérios, os veículos formalmente estabelecidos, aqueles que respondem juridicamente, né, em caso de um erro jornalístico, em caso de que dão um direito de resposta, são aqueles veículos que têm CNPJ, que têm endereço fixo, que têm editor responsável, né, e que são cobrados,
né, pela Constituição e pela legislação, a dar direito de resposta, caso haja caso haja algo de errado numa matéria e tudo mais, esses veículos começaram a ter um pouco mais de visibilidade e a voltar a ter algo que é o que realmente importa né, nesse mundo, que é ter audiência. A audiência gera mais publicidade, que gera mais retorno financeiro, e isso vai melhorando a saúde financeira dos veículos que se fortalecem. O que eu acho que falta? Tá? E aí entra um ponto que é um dos principais objetivos do meu pessoalmente, né, e o que me faz feliz de estar nesse projeto da educação midiática, é fazer com que o cidadão entenda a importância do jornalismo e passe a valorizá-lo e, com isso, pague pela informação que ele consome. Porque a gente aprendeu, e aí, né, naqueles anos de internet grátis, que a informação era barata, que a informação era gratuita, que bastava você entrar num site de internet que a informação pulava. Só que o jornalismo custa caro. Opinião é barata, qualquer um tem opinião. Então, é ótimo a gente lotar tudo de opinião, de colunista que vai no rádio e fala a opinião dele. Porque o jornalismo é difícil, custa caro, e você, como jornalista, sabe. Um processo, você pegar uma matéria investigativa, ela pode demorar 3, 4 meses. Quem financia isso? Então, a gente, nesse processo de valorização do jornalismo e de educação midiática, do chamado News Literacy, que é a educação para o consumo de informação, de notícia, a gente mostra, olha, é preciso valorizar o jornalismo, é preciso valorizar a notícia bem feita, com método, com critério, e para ela você precisa financiar. Então, pague, né? Quando alguém me pergunta o seguinte, mas toda vez que eu entro na Folha, tem aquele paywall horrível. Toda vez que eu entro, vou tentar ver uma matéria da Exame, eu tenho que pagar por aquela matéria. Gente, você paga, né, pela água que você bebe, você paga quase pelo ar que você respira. A informação, ela tem um custo, né? E você precisa valorizar isso. Então, eu estou quase virando, gente, aqui uma brincadeira, mas eu estou quase virando o Eduardo Suplicy, que defende tanto renda mínima, e eu defendo a educação midiática. Para mim, o meu marido já falou, tudo para você é educação midiática, né? Eu falei, porque no fim e ao cabo é aquilo que vai fazer com que a gente realmente valorize a informação de qualidade, valorize a democracia, valorize a pluralidade, a diversidade, combata a intolerância. Então, né, mas é a minha crença, tá, gente? Eu estou querendo aqui cooptar todos vocês para serem defensores da educação midiática, vocês já viram, né? Bacana, eu vou engatar aqui. Opa! Eu vou engatar 2 perguntas aqui. Uma do Fábio Mortara. Temos uma Constituição cidadã, temos uma lei de imprensa atualizada, temos, enfim, um aparato legal suficiente. Como utilizar mais todo esse aparato para coibir a imensidão de abusos contra a liberdade que temos presenciado no mundo e no Brasil? E aí eu vou engatar também a do Eduardo. Você quer passar a segunda já? Vou passar, porque eu acho que você pode engatar a resposta das 2. Do Eduardo Meyer, qual a importância do marco civil da internet na contenção da desinformação? Bom, começar com o que a gente pode fazer, né, para melhorar esse ambiente, para ter menos ataques, Fábio. A gente tem, né, o reforço sempre, né, da Constituição. Acho que a gente tem que sempre olhar e voltar para a Constituição e dizer, não precisamos de novas leis, não precisamos de novas regras, a Constituição já é o marco regulatório que a gente precisa, já é a base para a defesa da liberdade de expressão e da liberdade de imprensa. Mais do que isso, eu acho que é fundamental que a gente, né, passe a defender mesmo, né, a imprensa como algo caro para nós, cidadãos, e não para o veículo de comunicação, não para o André, jornalista, não para o editor do veículo X, é para defender para o cidadão. Né? É melhor uma imprensa, né, viva, livre, melhor não, é fundamental uma imprensa livre, viva, que realmente fale, do que uma não imprensa. Né?
Hoje, a gente, a partir do momento que se criou canais diretos de comunicação, né, a gente não tem mais um intermediário, porque o intermediário incomoda. Então, eu abro uma live no Facebook e falo tudo o que eu quiser para aqueles meus seguidores, porque eu não vou ter questionamento em relação a isso. Agora, se um jornal chega lá e faz uma pergunta incômoda, né, e o jornalista é incômodo, é o veículo que está fazendo a pergunta incômoda, porque tem interesse. Não, o papel do jornalista é fazer uma pergunta incômoda. Então, dentro desse universo informacional, se a gente não passar a valorizar quem pergunta, né, para trazer as respostas que a gente precisa, independentemente de leis, e sim de uma questão cultural da defesa do jornalismo, a gente vai ser fadado a não ter mais veículo, porque ninguém vai querer assinar, né? E aí, acho que a Michele colocou aqui, eu vi no chat, espiei aqui, viu, Michele, uma pergunta, né, se a grande imprensa deixasse o conteúdo aberto, né, não seria importante para combater a desinformação? Muitos veículos de comunicação fizeram isso, então, e todos os conteúdos relacionados à pandemia estão abertos. Então, justamente para combater o que a OMS chamou de infodemia, que junto com a pandemia do coronavírus, você tinha a infodemia, que era em relação às informações da própria pandemia. Né, que gerou diversos problemas, né, que você tem hoje, até hoje você tem gente que defende, né, o uso de limão batido com abacate e 5 gotas de anil para combater fake news, está lá, tem, né, e circula. Então, a imprensa fez isso, os veículos fizeram, e fizeram também. Tem um espaço que a maior parte dos veículos tem hoje, que é a área de checagem dos veículos, que coloca o fato ou fake, ou verifica, o projeto comprova, que ali já tem informações para combater, que são checadas e combatem a desinformação. Então, esse processo ele foi feito. Agora, todas as informações, isso não é possível de fazer, porque senão, né, você não tem a viabilidade financeira que sustenta o jornalismo. Né? Então, esse é um ponto. Aí vale, eu vou completar o que a Patrícia falou. No início da internet, existia um pouco essa ideia, né, de que talvez a internet, os veículos pudessem migrar para um modelo à la televisão aberta. Né? Então, você libera o seu conteúdo para qualquer pessoa assistir, e promove uma grande audiência, isso traz uma verba publicitária capaz de fechar toda a conta. E o que a experiência mostrou é que isso não é verdade, quer dizer, você não consegue mimetizar na internet o fenômeno da televisão aberta, que hoje também tem lá suas doses de desafios também, né? Ou seja, que, pelo menos por enquanto, e até onde a vista alcança, a receita publicitária é completamente insuficiente para equilibrar a conta e para fazer, digamos, para compensar o que o público leitor paga num jornal, numa revista, etc. Então, esse caminho, ele, como disse a Patrícia, ele se concentra, às vezes, em alguns episódios, como o da pandemia, quando você tem um bem maior, né? Quer dizer, a necessidade de aumentar muito a informação sobre aquilo, mas isso, se levado às últimas consequências, muitos veículos fizeram essa aposta, e, por enquanto, o modelo vencedor não é esse, é o modelo de você, de fato, ter um paywall, alguma coisa que te traga uma remuneração do próprio público leitor. Deixa eu voltar para um outro assunto, que é como que a gente sai dessa encalacrada que você descreveu aí, né? Quer dizer, como que a gente começa a furar essas bolhas de intolerância e tudo isso. E aí eu me pergunto se essas defesas da importância do jornalismo e da liberdade, da democracia, se elas não padecem mais ou menos do mesmo mal. Quer dizer, se a gente muitas vezes não acaba pregando para os já convertidos, quer dizer, os democratas ouvindo sobre a importância da democracia, as pessoas que gostam de ler jornal e de se informar, etc., ouvindo sobre a importância do jornalismo, e uma incapacidade para chegar
em quem está fora disso, que também é uma bolha. A verdade é essa. Então, não sei se você tem alguma reflexão e enfim, algo a dizer sobre como chegar nas pessoas que não gostam da imprensa ou que não têm lá tanto apreço pela democracia assim. Bom, o que a gente tem feito, e esse é um desafio imenso, porque você já colocou, e o Luiz também já colocou, parece, toda vez que você defende a liberdade de imprensa, fica parecendo uma defesa corporativista. Então, assim, mas você é o jornalista que está defendendo. O que a gente tem buscado fazer, André, é sair da própria imprensa, é ir para fora, sair, não defender isso dentro, né, daqueles espaços onde a gente já tem, e que já tem muita gente defendendo. Né? Quando você abre um jornal hoje, né, você tem, concordo que a qualidade do jornalismo caiu muito, concordo que a gente precisa melhorar demais, como foi colocado aqui também, mas tem muita gente falando, né? E assim está se buscando uma melhoria constante, né? E até, inclusive, numa melhoria em relação à transparência do próprio jornalismo, do próprio veículo de comunicação. Hoje ficou claro que o jornal, o veículo, estou falando jornal, mas estou falando veículo de comunicação como um todo, ele precisa, né, trazer, né, e ele tem um dever pedagógico de mostrar como ele chegou naquela informação, como ele chegou, como ele fechou aquela matéria, como ele editou aquela reportagem. É importante que ele traga isso, até para ele ganhar de novo a credibilidade do próprio público. Mas esse é um ponto. Mas o que a gente tem buscado aqui no Palavra Aberta é sair, ir. E aí a gente começou com o Educamídia, também com Palavra Aberta, mas com o programa específico de educação midiática, que é ir nas escolas. É falar primeiro com o professor, que é o multiplicador, e depois ir para os alunos. Então, a gente está com um programa que é para formar professores, mas a gente também tem materiais que são já produzidos para o aluno. Então, um exemplo disso, de um material que a gente fez, e eu até vou colocar no chat aqui, foi agora, pelo Dia Mundial da Democracia, a gente fez um e-book, que é como o professor pode falar de democracia usando técnicas de educação midiática para tratar desse tema. Então, são 5 propostas de atividades para o professor pegar e ir direto na sala de aula e falar sobre isso. A gente criou a gente fez uma parceria com a TV Cultura, que foi para fazer um programa que foi super legal, que era voltado para jovens, que era um misto eu brinco, de entretenimento, jornalismo e educação, tá? Que foi uma série de 24 episódios chamado Me Explica Vai, que era para falar do conceito de educação midiática, da valorização do jornalismo, da valorização da liberdade de expressão, sem falar disso. Então, era uma série com dois atores, né, que discutiam dilemas que eles estavam vivendo ali naquele momento e passavam para o público. Foi super legal, a gente passou, foi reprisado 2 vezes já na TV Cultura, foi todo feito pela TV Cultura, então a gente está buscando sair dos fóruns. E quando eu falo sair, eu tenho ainda um desejo que a pandemia afastou, que eu falo que era o seguinte, eu brinquei com a minha equipe aqui, eu falei, a gente tem que estar, sabe aqueles palestrantes que vão fazer palestra para a Associação Brasileira do Cimento Portland, a Associação dos Engenheiros, não sei, a gente tem que estar em todos esses congressos. A gente tem que estar lá, porque em todos esses congressos a gente vai estar falando com um público que não é um público... a gente não vai pregar para convertido, a gente vai pregar para fora. Só que aí veio a pandemia e a gente não conseguiu. O máximo que a gente conseguiu fazer foi uma websérie, que é o Jornalismo Conhecer para Defender, que está disponível no YouTube do Palavra Aberta, e agora, também um spoiler aqui, dia 28 a gente lança um mini documentário chamado Os Bastidores da Notícia, que é justamente para fortalecer para outros públicos que não a imprensa. Então, a gente está buscando falar para fora, furar a bolha mesmo, André, porque senão a gente vai continuar falando só para a gente mesmo. Eu vou dar sequência aqui exatamente nessa linha.
Quer dizer, a gente vê todo esse trabalho, esse esforço do Palavra Aberta e do Educamídia para abrir essas cabeças, para impulsionar a leitura crítica, para você poder fazer uma boa seleção, né? Tem duas perguntas aqui que vão bem nessa linha, mas no sentido do o que mais, né? O Palavra Aberta, a Educamídia já estão fazendo muita coisa, mas o que mais? Então, do Milton Zen. Como podemos voltar a confiar na imprensa brasileira diante de tantos jornalistas que, ao lermos seus textos, percebe-se o despreparo? Lembrando que o despreparo adentra a universidade oriundo da base estudantil. E do Mário Ernesto, caiu muito a qualidade dos jornalistas ao longo dos últimos anos, num círculo vicioso. Bons jornalistas custam caro, e a mídia tem cada vez menos recursos. Como melhorar essa equação? Esse é um desafio matemático, né? Que o André vai poder me ajudar muito bem. André, vou pedir ajuda para os universitários aqui. Você que foi editor de revista vai poder me ajudar muito, principalmente nessa questão da qualidade. Bom, primeiro porque eu vejo que educação é um problema estrutural brasileiro, né? A gente tem um problema de base, né? E que faz com que a gente tenha dificuldade, inclusive, de suprir demandas de mercado em qualquer profissão, não é só no jornalismo. Então, a gente precisa olhar para a educação e não só como um conceito, né, e uma bandeira política, né, de um candidato com a hora que ele vai se eleger, mas como uma cobrança da própria sociedade. Enquanto a gente não tiver uma educação que realmente, né, aquelas coisas que já são, né, vamos chovendo molhado, valorize o professor, que dê, né, formação continuada, que faça com que ele né, tenha a possibilidade de realmente de passar todo o seu conhecimento e tudo mais, que tenha infraestrutura, né, a gente não vai melhorar mesmo. Né? Então, a gente precisa cobrar isso. E aí a gente vai melhorar, né, todos os índices. Então, no caso do jornalismo, o que eu vejo é que a gente teve realmente um impacto muito forte na questão econômica dos veículos de comunicação. Só para contar para vocês, né, eu quando comecei a profissão de RP lá atrás, eu fazia assessoria de imprensa, isso foi 31 anos atrás. Né? Levei até um choque quando alguém falou que era 1990, né? 30 mais de anos atrás. Então, eu vi que eu estava já, né? Eu estava jovem há muito tempo. Mas aí, assim, eu fiz uma vez um media training, viu, André e Luiz, que a gente listou a cadeia hierárquica dos veículos de comunicação. E aí, em 1992, tá, quando foi feito isso, a gente tinha 8 níveis hierárquicos dentro de uma redação. Né? Então, você começava, você tinha ali um processo, tudo bem, você tinha, né, o processo gráfico era totalmente diferente, o processo de revisão era totalmente diferente, era tudo isso. Só que você tinha, né, um nível hierárquico que você foi tirando. Você foi tirando por questões econômicas, você foi tirando por questões tecnológicas, e aí, no fim, você ficou espremido, né, e tendo que concorrer com uma coisa que se chama tempo real. Muitos dos problemas do jornalismo é você ter que competir com o tempo real. Competir com o cara que vai filmar, vai fotografar, vai postar, e você tem que vencer esse cara para poder você dar o furo de reportagem, você mostrar. Então, é um processo que... Aí, André, você complementa, mas para mim o grande problema é justamente estrutural, que a gente vai precisar ir avançar e ir melhorando, enaltecendo, principalmente, né, focando principalmente nas faculdades de jornalismo e nos treinamentos dos próprios jornalistas que estão em redação. Né? É uma profissão que também tem um viés muito prático, né? Então, quando você tinha um processo que eu vivi, felizmente vivi, mas me preocupa bastante hoje em dia, em que você aprendia com os mais velhos, com os mais experientes, né? Então, essa coisa dos níveis hierárquicos tinha um pouco, talvez uma coisa meio antiga, talvez em excesso em algum ponto ou outro, mas sem dúvida você tinha referências, né? E você tinha um treinamento que durava muito tempo, né? Então, realmente, quando você atingia
o topo da cadeia, digamos, é porque você percorreu tudo aquilo. Aí, a hora que você começa a mandar todo mundo mais caro, mais, enfim, mais experiente embora, você começa a quebrar esse ciclo, né? E aí isso também me preocupa um pouco, quer dizer, quem é que vai ensinar as novas gerações? Mas eu queria inverter um pouco para a gente olhar para o novo e para as experiências novas que vão surgindo no jornalismo, que se você enxerga aí, a gente fala muito dos grandes veículos, e eu acho que somos todos aqui filhos, de alguma maneira, dos grandes veículos, cada um tem o seu de coração, ou alguns, e que provavelmente continuam lendo, continuam consumindo os jornais, as revistas, a televisão, etc. Mas é um universo, enfim, o novo sempre vai surgindo, né? Então, eu queria que você comentasse o que você enxerga nessa coisa digital, mais moderna, mais pulsante, se por aí talvez possa ter um caminho também, né? Pelo menos em parte do trabalho do jornalismo, que talvez possa ser feito de um jeito diferente, moderno, bacana, e que jogue a favor dessa agenda iluminista, que você descreveu aí, dessa coisa mais, enfim, democrática. Olha, eu assim, vejo o novo surgindo todos os dias e com muito bons olhos, porque você pega, por exemplo, de 5 anos para cá, quantos veículos surgiram, veículos de qualidade, não estou falando de veículos, né, que você pega e fala, você questiona a qualidade jornalística. Pega, por exemplo, o Nexo. O Nexo hoje faz um jornalismo e tem uma qualidade que é maravilhosa, eu adoro o Nexo, né? E custa R$12 por mês, né? Então, assim, é possível você assinar um veículo por R$12 por mês. Você tem, por exemplo, o Poder 360, que cobre Brasília, que é de um jornalista super experiente, que é o Fernando Rodrigues, mas que está fazendo uma cobertura de Brasília super ali, né, em cima da ponta e tudo mais, e que é gratuito. Você tem, por exemplo, veículos de nicho, né, que são o Jota, né? O Jota é um veículo nativo digital que está lá cobrindo o judiciário, cobrindo o poder, né, a justiça e tudo mais, que é extremamente relevante e competente também com jornalistas jovens que foram lá, empreendedores, e construíram o jornal, então, assim, o veículo. Então, você tem muita coisa boa sendo feita. Aí você vai para a internet, o puro internet, o MyNews, né, que tem jornalistas ali, que traz a notícia de uma forma diferente. E aí você começa a trazer exemplos, a Agência Mural, que cobre periferia, né, que traz um jornalismo super competente, feito com quem está ali na periferia, que vive, que traz a realidade do entorno, de onde ele está. Então, assim, tem muita coisa surgindo boa. E aí é nesse sentido que quanto mais vozes a gente permitir que entrem, quanto mais a gente valorizar essa informação de qualidade, sabendo separar, né, o que é um jornalismo pobre de um jornalismo feito com qualidade, com método, com critério, eu vejo que tem espaço. As pessoas vão pagar por isso. E você pega, no exemplo da Agência Mural, é muito interessante, porque eles construíram algo, né? E aí não é por uma questão hierárquica, de forma nenhuma, né? Daqui que eu estava valorizando os 8 níveis hierárquicos, mas sim uma construção de estrutura de negócios que eles têm espalhados pelo Brasil inteiro os correspondentes locais, e aí que mandam as informações para editores. Então, você não precisa de nível hierárquico para cima e para baixo e tudo mais, mas você precisa de uma rede. Você precisa estabelecer um modelo de negócios que justifique, né, e que facilite, que tenha valor para o seu leitor, para aquele, né, e seu telespectador e assim por diante. Então, eu vejo um ambiente extremamente rico para o surgimento de novos. E aí, né, esses projetos de agência de notícias e também até da forma de você financiar, né, dos financiamentos públicos, como agência pública, né, como artigo 19. Então, você tem aí um ambiente rico surgindo e que está também pressionando
os veículos tradicionais a mudarem, a se adaptarem, a serem mais rígidos nos seus processos e, com isso, melhorar a informação que a gente recebe. Tudo faz parte de algo que a gente tem que mexer, e quanto mais crítico a gente for, melhor vai ser o resultado e a entrega do jornalismo para a gente, né? Ô, Luiz, eu vou pedir licença aqui, porque eu não resisto a fazer um breve comentário, viu, Patrícia? Que você citou aí R$12, ou, sei lá, R$20, R$30, e a mesma pessoa que reclama e não aceita pagar, etc., estaciona o carro, gasta 300 para encher o tanque, R$30 para o estacionamento, para almoçar, gasta mais 150 e não quer pagar R$12 por um mês de informação de qualidade. Quer dizer, me parece também que tem aí a gente também tem que repensar o valor que a gente dá para a informação de qualidade, né? Sempre me choca quando eu ouço as pessoas falarem que aquilo é muito caro. Eu acho totalmente incompatível com um monte de outras coisas que a gente faz ao longo do dia sem nem se dar conta, né? Enfim, era só isso, não resisti. Luiz, te devolvo aí para você. Não, eu sei que a gente já está com o tempo estourado aqui, Fábio e Dilson, mas só nesse ponto, a gente tem um sistema de rádio no Brasil que é extremamente capilarizado. A emissora de rádio tem 5.800 emissoras de rádio associadas à ABERT, tá? Olha, né? E que entrega informação de qualidade gratuitamente. Então, a gente não está falando só aqui de informação paga, a gente está falando também, né, de um sistema de rádio que, por incrível que pareça, melhorou até em termos de financiamento com a pandemia, porque as pessoas passaram a ouvir mais a rádio, né? Então, E que parecia uma mídia antiga, né? E, na verdade, está mostrando um vigor até surpreendente. Vai lá, Luiz. Eu vou só pensar algumas coisas que me chamaram a atenção, algumas das coisas que me chamaram a atenção, porque toda essa crise de todos os lados que a gente está vivendo, ela traz um chacoalhão muito grande, e se espremendo, você vê coisas que podem ser positivas. Então, primeiro, que a polarização, por tanto tempo, ela obriga a maior parte a parar para pensar. Quer dizer, você tem que sair do automático, porque não dá para continuar vivendo assim muito tempo, né? Então, isso abre espaço, me parece, mas queria escutar você, abre espaço para uma demanda para projetos como o Educamídia, por exemplo, né? Então, assim, gente, olha, você sabe em quem acreditar? Então, peraí, pensa, aprende a distinguir uma coisa da outra, raciocinar em cima da informação que chega e por aí vai, né? A outra coisa é que, de novo, a polarização o tempo todo, né, faz você procurar alternativas, porque você a maior parte, que é essa parte que fala, puxa, não adianta eu ficar brigando com esse ou com aquele, né? Eu vou tentar conversar com ele e ele fala que se eu não sou do jeitinho dele, então eu sou lá o oposto. Eu não sou nenhum polo, nenhum outro, né? E aí também, acho que você pensou que isso traz essa necessidade por se pensar a democracia, né? A democracia não é um fato dado pela vida, né? É um ser vivo que você precisa cuidar dele, você precisa manter ele vivo, você precisa dar alimento certo para ele, né? Isso tem muito a ver com esse projeto todo que a gente está fazendo, no PNBE, e junto com isso nós vamos fazer também, e você está fazendo também. Mas queria escutar um pouco você, como é que você está enxergando esses eventuais avanços que a gente pode aproveitar nessa crise toda. Eu assim, sou bem... Eu acho que a gente está vivendo um momento crucial para a história da democracia, né? Porque a gente está sendo questionado diariamente, né, sobre o que é
democracia, sobre o que, quais são os nossos direitos e deveres, né? Até o Edu Mufarrege lembrou aqui, né, na semana passada, sobre a falta, né, que fez, que até hoje, quando a gente tirou das escolas a educação moral e cívica, né? Que não podia ficar com esse nome, não tinha mais como ficar com esse nome. Só que quando a gente tira, né, a educação moral e cívica, o SPB e tudo mais, a gente tirou do currículo escolar toda e qualquer educação para a democracia. E a gente não colocou nada no lugar. Então, esse processo hoje que a gente está fazendo aqui de rediscutir a democracia e de reforçar a sua importância diariamente, é um processo que demorou 30 anos, né, para acontecer, porque a gente podia estar isso, quando a Constituição foi aprovada, a gente poderia estar já com uma ação, mas todo mundo ficou com medo, não, vamos achar que ainda o entulho da ditadura e tudo mais, então a gente não vai falar sobre esse assunto, tira. Né? Como está acontecendo hoje uma coisa, não é o tema do nosso debate aqui, como está acontecendo uma coisa que é extremamente importante, que foi tirada, que é assunto tabu, que é discutir educação sexual na escola. Né? Por achar que você vai, né, ter a ideologia de gênero quando você discute saúde, né, dentro da área de saúde, mas se tirou porque é tema tabu. Então, a democracia ficou de fora por ser um tema tabu naquela época. E a gente não colocou nada no lugar. E nesse período, quando a democracia é questionada, né, quando a democracia é colocada em xeque todos os dias, é uma oportunidade, sim, para a gente atrair, né, escolas, atrair professores, atrair pessoas que possam pensar com a gente para levar, né, esse princípio democrático para o maior número possível de pessoas. Então, eu vejo como uma oportunidade que a gente tem agora de levar esse assunto para a sala de aula. Muito legal, Patrícia. Bom, gente, a gente poderia continuar aqui porque tem muito assunto, e tudo muito interessante. André, super obrigado pela tua... Luiz, desculpa, a Michele está fazendo uma provocação super importante aqui. Eu concordo com você, Michele. A gente precisa, eu não sei se vocês viram aqui, né, precisamos divulgar os sites jornalísticos, blogs de qualidade e rádios que são acessíveis para toda a população. Concordo com você, a informação ela tem que chegar para a população mesmo, ela tem que estar disponível, né, para qualquer um, não só para quem pode pagar. Por isso eu lembrei das emissoras de rádio, né, que tem esse papel. Quando a gente olha a emissora de rádio, o sistema de comunicação que chega nos rincões da Amazônia, o rádio é o principal veículo, né? Então, a gente precisa, sim, valorizar esse meio. Ele é tão importante que a Unesco começou agora um projeto de fortalecimento do rádio, de novo. Então, por quê? É informação gratuita que chega em qualquer cidade, né? Que supre uma demanda de uma informação de qualidade e que presta um serviço para a população. Então, é muito importante. E, nesse ponto, só uma coisa que eu queria lembrar aqui, é que a gente hoje, por conta dessa grande tempestade que os veículos de comunicação sofreram, a gente tem hoje no Brasil o que eles chamam de desertos de notícias, que são cidades e mais cidades que não têm mais veículo próprio, que acabaram com seus jornais, que tinham lá livre de circulação, que era importante, né, para os problemas da cidade, que hoje não tem mais por essa equação que acabou, né, que acabou o tripé publicidade, e leitor, assinante e banca. Então, é isso. Milton, obrigada, adorei suas ponderações aqui. Desculpa não poder te responder. Patrícia, então vamos emendar e você fazer as suas considerações finais, aí já devolvemos para o Fábio fazer o encerramento. Só queria agradecer mesmo, dizer que foi uma delícia estar aqui com vocês. Obrigado pelas perguntas, pelas provocações super importantes aqui.
e espero que a gente possa construir uma educação para a democracia cada vez mais que chegue cada vez mais para quem mais precisa, que é aqueles que não conseguem ainda entender a importância desse nosso processo. E também que a liberdade de expressão, né, seja uma conquista de todos e que a gente não precise ficar, né, discutindo, né, falando que discurso de ódio não é liberdade de expressão, né, que a gente possa reforçar esse conceito que é tão fundamental. Então, é mais agradecer mesmo a paciência de vocês de me ouvirem e o convite tão honroso para mim. Obrigada. Patrícia, antes de passar a palavra para o Fábio, naturalmente agradecer, dar os parabéns pela sua apresentação, agradecer a sua presença, a riqueza de informação, a seriedade do que está sendo feito. Mas eu tenho uma pergunta. Como o PNBE pode contribuir com o Instituto Palavra Aberta, além de, naturalmente, fazer o que estamos fazendo agora, divulgando o resultado deste evento? Que sugestão você tem do que nós podemos contribuir? Bom, eu acho que tem muita coisa para a gente fazer juntos aí. Acho que a gente pode pensar numa agenda de trabalho aí e até vocês contribuírem com materiais e com dados sobre democracia para os nossos materiais, e a gente também, vocês poderem circular, divulgar o material que a gente está fazendo. Eu acho que é um casamento aqui bem interessante que dá para a gente fazer, sim. Vamos pensar, Dilson. Gostei da ideia. Que bom que nós divisamos a possibilidade de fazermos juntos. Conte com a gente, e eu passo a palavra para o Fábio. Fábio, desculpe ter interrompido, que seria a sua finalização. Agora a palavra é sua. Patrícia, muito obrigada. Eu que agradeço, Dilson. Obrigada. Patrícia Blanco, André Mendonça Barros, Luiz Meyer, foi um enorme prazer ter vocês, ter a inteligência de vocês. As informações, Patrícia, que você trouxe são riquíssimas, preciosíssimas, né? No momento em que democracia está sendo tão afrontada, está tão em risco, não é? E isso justifica essa série que o PNBE tem, Democracia em Foco. A Democracia em Foco vai trazer, convido você e todo mundo para o dia 6/10, nós teremos o ex-presidente do Tribunal de Justiça e que ocupou tantos outros cargos, que é o professor José Renato Nalini, falando exatamente sobre judiciário e democracia, né? Judiciário que tem protagonizado inúmeros eventos recentemente. Esse evento será editado e depois colocado no YouTube do PNBE. Convidamos todos a, dentro de alguns dias, verem e acompanharem, assim como outros eventos que a gente tem feito e que tem tido uma boa visualização no YouTube. E, mais uma vez, agradecer a presença, a participação intensa e até o final de todos que estão aqui conosco. Muito obrigado, em nome do PNBE, Pensamento Nacional das Bases Empresariais.